Estamos ao vivo. Vamos aqui aguardar alguns segundos nessa live de hoje. Demora um pouco a chegar. Eu acho que é igual o OBS, né? Deixa eu... Estamos ao vivo aqui. Isso, tá ao vivo. Agora tá ao vivo, né? Apareceu aqui para mim. Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua, amém? Hoje estamos aqui com o nosso irmão Gabriel Cantarino, amém? Um bate-papo aqui que a gente vai ter hoje, falar da palavra do Eterno, amém? A gente possa, nessa noite, o Eterno está nos abençoando. Peço que você compartilhe a live, a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Vamos orar ao Eterno, pedindo ao Eterno para estar conosco e que nos ajude. Peço que você envie para os seus amigos a live, amém? Nós vamos aqui estar aqui nessa live especial. Pai, em nome de Yeshua, eu peço que nesse momento, Elohim de Israel, tu esteja conosco, fale conosco, que seja, ó Pai, uma noite abençoada, agradável, e que possamos, ó Pai, nesse momento estar sendo guardados por tua presença, pelos seus malachim, seus anjos. Seja conosco, Yahua. Peço as tuas bênçãos sobre nós, no nome de Yeshua. Abençoa a minha vida, a vida do Gabriel, dos ouvintes. Esteja com todos nós, ó Pai. E que seus anjos estejam ao nosso, ó Pai, redor. E que, ó Pai, possamos, ó Pai, estar aqui debaixo das tuas mãos. Eu peço a Ti que abençoe, ó Pai, os ouvintes, que eles possam entender a Tua palavra, que nós possamos transmitir Tua palavra, e que, ó Pai, seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Yeshua HaMashiach. Bom, amados, hoje nós estamos com o Gabriel Cantarino. Eu resolvi fazer essa live com o Gabriel para a gente poder bater um papo com o Gabriel, justamente porque é um jovem que está na Teshuvah, e na verdade eu queria, através do Gabriel, poder estar falando, né, da Teshuvah, enfim, que o canal aqui fala-se de conversão, de andar no caminho do Eterno, né? Nós não temos aí a proposta de fazer religião. Nossa proposta aqui é falar do Eterno e do caminho do Eterno. E o Gabriel, conversar um pouco com o Gabriel, e vai ser um bate-papo e falando também da palavra do Eterno. Eu peço ao Gabriel que se apresente para os irmãos, né? O Gabriel tem um canal no YouTube também, depois ele vai deixar o link nos comentários, e os irmãos puderem ir lá dar um apoio nele, tá bom? Eu agradeço. Aí, Gabriel, pode ir falar com os nossos irmãos, cumprimentá-los, amém? Shalom, boa noite a todos. Sou o Gabriel, estou aí fazendo discipulado aí com o irmão Felipe. Já tem quase uns 2 anos aí. Eu estou acompanhando ele sempre, eu tenho contato com ele. E sou aí pessoa que está dando uma força aí no canal, fazendo a edição das lives e também traduzindo os vídeos em inglês para o canal dele e dando uma força aí com esse material em outras línguas para adicionar aí no estudo dos irmãos. Gabriel, inicialmente eu queria te perguntar, como é que você encontrou a Teshuvah? Quem é, vamos dizer, o Gabriel Cantarino, as suas origens, vamos dizer assim, religiosas, como que você conheceu o caminho, como é que foi? Você pode dizer pra gente? Meu testemunho, na verdade, começou quando eu era criança, né? Eu venho de uma família espírita, embora eu nunca tenha sido praticante, mas já cheguei aí a tomar passe algumas vezes. E eu creio que por eu ser, na verdade, pela minha família ser do espírito e minha mãe, uma parte da vida, ter mexido com banda, eu quando era pequeno, acabei sofrendo de depressão, talvez por opressão de espíritos malignos, enfim. E eu sempre fui uma criança que teve muitos problemas quanto a isso. E o Eterno acabou entrando na minha vida justamente nessa época, né, quando eu ainda era criança. E, na verdade, ele acabou salvando a minha vida, porque se ele não tivesse aberto as portas que ele abriu, ele, com certeza, hoje eu não estaria aqui, né? Teria sido aí mais uma vítima de suicídio. Mas, enfim, aí eu me tratei, me curei. E conforme eu fui ficando mais velho, eu já tinha um amigo que ele era
assim, meio esperto quanto ao sistema, né, quanto à Matrix. E aí nessa eu comecei a estudar, não especificamente sobre a palavra, mas sim sobre outras coisas, sobre maçonaria, religião, esse tipo de coisa. E nisso eu acabei encontrando estudos bíblicos também, que foi quando eu comecei a me aprofundar. Na verdade, toda a minha conversão ela foi praticamente assim por YouTube, né? Pesquisando, procurando a palavra, até que, fuçando, eu acabei encontrando esse seu canal um pouco tempo atrás, que foi quando eu realmente aprofundei mais e passei a praticar mais as coisas do Eterno quando adquiri o conhecimento, né? E hoje estamos aí vivendo sobre a Torá, graças ao Eterno, e aprendendo cada vez mais e ensinando um pouquinho que a gente sabe também. E, Gabriel, qual é a sua idade? Assim, quantos anos você tem? Os jovens de hoje, eles têm vamos dizer assim, tem um mundo que é muito propício a trazer a eles, vamos dizer, prazeres, satisfações. Você é bem jovem, dá para entender, é jovem, e tem sido difícil realmente se manter no caminho, digo, por aquilo que o mundo tem tentado trazer para os jovens. O que você diz para os jovens que estejam te assistindo? Você tá, o Eterno, dá para ver que ele tem um chamado na sua vida, como todos nós, né? Mas você é jovem, então nós vemos na Bíblia muitos jovens, Estevão, Timóteo, e hoje, para ser um jovem da Techuvá, realmente tem que renunciar, porque o mundo tem muitas coisas a se oferecer, né? Tem muitas coisas a oferecer ao jovem, muito mais da geração jovem, né? Então, diga para nós o que você entende dessa dificuldade dos jovens, como lidar com isso, que você pode compartilhar com os mais novos, que tem até adolescentes assistindo as lives. Eu tenho 28, né? Na verdade, acabei de fazer 28 mês passado. E realmente, o que você falou, no caminho da Techuvá, são um pouco jovens mesmo, né? Inclusive, aqui perto de mim, onde eu moro em São Paulo, né, que é uma cidade grande, eu nunca conheci alguém nessa faixa etária, assim, que também fosse do caminho, né? Eu cheguei a conhecer outros jovens, mas todos evangélicos, todos, né, da igreja. Já cheguei a ser convidado para também participar de grupo de jovens, também evangélico. Mas é o que você falou, né? É difícil de encontrar hoje jovens, porque a maioria, assim, principalmente na minha idade, eles estão interessados em arrumar namorado, né? Ir pra balada, fazer festa, beber, encher a cara, esse tipo de coisa. E eu mesmo, às vezes, quando eu tento tentar falar da palavra com alguém, né? Tentar alertar eles dos perigos que eles estão correndo, eu sou chamado de louco, né? De extremo conservador, que tudo que eu falo não tem nada a ver, não vai acontecer, e por aí vai, né? É bem complicado você tentar falar com outros jovens, mesmo você sendo jovem, né? Vocês já não escutam quem é mais experiente, imagina a gente, né? Mas a gente tenta alertar, tenta avisar, mas falar para você que está cada vez mais difícil, né? Principalmente porque hoje a maioria das pessoas foi doutrinada, infelizmente, com essa ideia mais marxista, mais feminista, e você falar de obediência é praticamente falar com as paredes, né? E dá para ver que essa é uma geração que não gosta de ser repreendida. É uma geração muito mimada, muito fraca, que tudo que você fala com jovens, eles rebatem, não sabem nada da vida, não sabem nada, mas eles querem impor o que eles querem. Parece que essa é uma geração de jovens, o que Paulo diz lá, os últimos dias seriam tempos difíceis. Os filhos desobedientes aos pais, inconciliáveis, sabe? Que, infelizmente, nós estamos numa geração assim. E hoje em dia é muito difícil, apesar que aqui no canal eu já encontrei idosos, já encontrei jovens, né? Tem de 12, tem de 16, e quando a gente vê esses jovens na Techuvá, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo ter que aconselhar os jovens que não é um caminho fácil, muito mais para os jovens. A gente que
vai pegando experiência no caminho, a gente acaba sabendo lidar mais com o mundo espiritual, com as coisas. Os jovens não têm tanta habilidade nisso, né? E por isso que eu acho interessante falar para os jovens o quão é difícil, porque nós estamos lidando, irmãos, com a nossa vida, nossa salvação, né? O que nós estamos buscando aqui não é agradar partidos. A proposta não é agradar partido A, B. A nossa proposta é em buscar a vontade do Eterno. Só que a vontade do Eterno, muito mais na nossa geração, cheio de ideologias, como foi citado. Ideologias das mentes humanas, e muitas ideologias vêm de mentes malignas. Mentes que Satanás usou e tem usado para desenvolver ideias que vai contra os princípios que o Eterno ensinou o seu povo, ensinou aos seus ao longo dos tempos. E resgatar essa moral, esse princípio que Deus determina em sua palavra e na vontade dele, não é fácil. Os jovens realmente, nós vemos aí os jornais, as reportagens, jovens muito novos, né, envolvendo-se com coisas ilícitas, se perdendo, muitos jovens entrando por crime, muitas coisas ruins acontecendo nessa juventude. E qual é o trabalho que está sendo feito para levar a palavra, né, a esse povo? Então, quando eu vejo jovens aqui, eu fico feliz, porque eu já vi jovens, já vi idosos, já vi várias faixas etárias aqui. Então, eu fico muito feliz de ver jovens apoiando, por exemplo, o Gabriel, ele traduz lá os vídeos do Jeff, amém? É muito importante, o Jeff trabalha com o hebraico antigo, o proto-sinaítico, o hebraico bem arcaico, e são documentos que só tem no inglês e poucos falam a língua. Eu não tenho dom para isso. Eu gosto, o hebraico eu gosto porque é a língua do nosso povo, é a língua do povo de Israel. O grego a gente tem que pesquisar porque é obrigado, mas a língua que me cativa e aquilo que você gosta de fazer é outra coisa. Eu não tenho noção nenhuma do inglês, mas se eu tivesse algum tipo de vontade, até estudaria o inglês. Acho até necessário, mas, enfim, Deus chama cada um no seu lugar. Mas o que a gente pode esperar dessa geração, você como filho? Porque se eu for falar de situações dentro do lar, varão, eu já contei histórias, por exemplo, de filhos servos de Deus. Teve uma situação, eu vi um testemunho de um pastor contando uma vez, uma filha criada em princípios, criado na verdade, criado na moral bíblica, tudo direitinho. Um dia ela decidiu conhecer o mundo e disse para os pais que ia conhecer o mundo. Colocou a mochila nas costas, meteu o pé. Foi, experimentou da vida, experimentou dos prazeres da carne, só que ela ficou doente, acabou pegando o HIV e quando ficou muito doente ela resolveu voltar para casa. Voltou para a igreja na qual ela pertencia e o pastor na época contando esse testemunho disse: qual é o final da história? Todo mundo pensou, Deus curou ela, restaurou, mas não, o final da vida dela é que ela morreu. Morreu com o vírus do HIV. Então você observa que ela estava num lugar feliz, num lugar protegido pelas mãos de Deus, não é? E resolveu passear no mundo para experimentar o que tem no mundo. E muitos jovens fazem isso. Às vezes são criados debaixo de princípios. Às vezes os pais não é falta de educação, não é falta de educação religiosa, de princípios. Às vezes a pessoa quer conhecer o mundo assim como um filho pródigo. O que você pensa, Gabriel, dessa geração? E você como um jovem, apesar de eu ser mais velho que você, mas eu já passei pelo esse tempo, mas eu entendo um pouco, mas eu queria que você falasse com o público o que você pensa dessa geração, porque as pessoas dizem que eu tenho uma mente de velho. Eu não tenho uma mente de velho, eu tenho uma mente bíblica. Só porque eu quero seguir os princípios bíblicos não quer dizer que eu sou uma mente ultrapassada. E aqui que está o problema da geração, que essa geração acha que sabe mais, não quer seguir princípios e não quer obedecer. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que hoje o principal problema é que mesmo que a pessoa nasça num lar que
ainda que não seja techuvá, mas tem alguma instrução da palavra, o problema é que essas pessoas, desde criança, elas já passam muito mais tempo na escola e, na verdade, a escola ela destrói tudo que os pais tentam colocar, tentam ensinar para as crianças, né? Já quando eles chegam mais velhos, mesmo na faculdade também, ainda é, vamos dizer assim, a parte final que vai lapidar, né, a lavagem cerebral nessas pessoas. E aí elas acabam convivendo com más influências o tempo inteiro e acabam se desviando muito fácil, né? Um ponto assim que a gente vê que é muito difícil, principalmente essa área de relacionamento. Essa área de relacionamento hoje em dia é realmente muito complicado. Só de você entrar na maioria do Facebook, de Instagram de um jovem, você vai ver as fotos que ele posta, completamente assim, alheio à palavra, né? Exibindo o corpo, sem qualquer tipo de senso moral mesmo. E esse é o problema, né? O que a Bíblia condena está se tornando cada vez mais normal, principalmente nas gerações mais jovens, né? Satã, ele tem como alvo cada vez mais as gerações mais jovens, porque as mais velhas ele não vai mais conseguir mudar. Então, quanto mais jovem for para ele, melhor. E também essa questão de destruir a família, né? Porque a família é a primeira igreja, como a gente fala, né? É um dos principais alicerces bíblicos que a gente tem. Só ver a história de Abraão, passando para Isaac, passando para Jacó, enfim. E ele está fazendo um ótimo trabalho nisso, infelizmente, de destruir cada vez mais as famílias e levar os jovens do bom caminho. Hoje em dia, não só falta pais que ensinem, mas também líderes que ensinem a verdade, né? A maioria dos líderes hoje, infelizmente, eles apoiam o errado para ter o bolso cheio. E existe o problema todo é quando uma geração está se perdendo toda. Hoje, inclusive, eu estava falando com uma irmã sobre isso. O nosso papel da Techuvá, nós estamos aqui para falar sobre o pecado, sobre aquilo, enfim, quando você se fala da vontade do Eterno, logicamente você vai falar do que é certo e do que é errado. Quando você fala do que é errado, você está falando do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós somos, na verdade, mensageiros de uma palavra que ficou esquecida, que foi abandonada e que hoje não é em todos os lugares que se prega essa palavra de arrependimento, porque hoje a igreja ela é capitalista, hoje é uma igreja muito rica e a maioria das igrejas hoje, sem generalizar, com todo respeito, muitas delas que eu passei não tocavam em certos pontos e não tocam até hoje. Hoje as pessoas têm autoajuda, hoje as pessoas têm igrejas que falam de prosperidade, aquilo que a pessoa quer ouvir, não aquilo que realmente Yeshua ensinou. Quando eu vejo Yeshua falando, eu não vejo ele abrindo portas para se pregar um evangelho diferente. Ele deu já um evangelho pronto, ele ensinou princípios, ensinou o modo de viver e só disse para ensine o que eu ensinei vocês. Então, aqui está a questão. Yeshua deu uma ordem aos discípulos, vão e preguem o que eu vos ensinei. Aquilo que eu discipulei vocês, discipulem. Vocês não são maior do que eu. Aquilo que eu fiz, vocês devem fazer. Então é simples, não tem que inventar. É só você falar o que Yeshua ensinou, pregar aquilo que os profetas pregaram, simples. Só que aí que vem a questão. Surge, então, um sistema religioso que homens que estão por detrás não querem seguir esses princípios, porque seguindo esses princípios não abre brecha para criar outras ideias, então extrair aquilo que os homens querem. Então é muito complicado, porque em muitas igrejas que eu quis ensinar o que eu ensino aqui no canal, eu não pude ensinar. E muitos tentaram e não podem. Não puderam ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Então nós estamos resgatando um conhecimento. Hoje eu estava falando também isso, que nós não estamos aqui ensinando qualquer conhecimento.
A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Então, o que nós estamos ensinando aqui é instrução. Nós não estamos aqui querendo ensinar filosofia, não é a proposta nossa ensinar coisas que não têm a ver com princípios e instruções de Deus. Então, priorizando o quê? A direção que Deus tem dado à humanidade. E aqui está o ponto, o verdadeiro evangelho tem ficado de lado. E está entrando no seio das igrejas um conhecimento que não é o que Cristo quer. E Yeshua fala lá na carta, no Apocalipse, na carta à igreja, eu vou abrir aqui para ler, e Yeshua vai fazer sérias críticas a falsos ensinos. Então, a questão toda do evangelho não se inventa, se segue. Carta Tiatira. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensinem, mas ainda seduzem os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo de se arrepender. Tem conhecimento que Yeshua abomina. E que muitos lugares aí, Jezabel, qual é a imagem de Jezabel? Jezabel ela era uma sacerdotisa de Baal. Ensinou o quê? O culto misturado. Ensinou o quê? Que você pode andar, frequentar o culto de qualquer maneira, que Deus não se importa tanto com a roupa, você pode andar nu, que não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Isso é espírito de Jezabel. É aquele ensinamento falso que as pessoas querem viver de uma maneira e a Bíblia diz que você tem que viver de outra. Mas as pessoas que querem viver de qualquer maneira querem colocar Deus no meio. E é aí que entra a questão. Deus não está no meio do erro. E se nós não pregarmos o que está escrito, e é interessante que essa geração de hoje está difícil, ô Gabriel. Esses dias eu estava em frente a um supermercado e passou uma moça com um namorado numa situação que, infelizmente, que eu nunca pensei que eu viveria. Uma situação realmente de lascívia, de nudez terrível. E eu tô olhando para frente e o táxi estava virado de frente, a pessoa passou na minha frente. Não tinha... veio por detrás, então quando você vai perceber, já passou na tua frente. Então veio dentro de mim uma indignação do seguinte ponto. Por que não respeitam os meus olhos? E aqui está a questão. Eu acho uma geração muito complicada, porque querem respeito, mas não respeitam. Por que não respeitam os meus olhos? Eu vou ter que andar de olhos fechados na rua? Então eu vejo uma geração que quer direitos, quer direito quer aprovar aborto. Mas espera aí. Sabe? E os direitos dos outros? Então, a Bíblia nos coloca esses limites. E a Bíblia fala que não podemos, de forma nenhuma, e Deus, a palavra, os apóstolos, em todos os textos bíblicos, vai falar que isso é um pecado gravíssimo. O Shaul Hashali ainda vai falar que a sensualidade é um pecado que Deus é vingador de quem pratica esse pecado. Então, você não veste só para você. Por isso que eu falo para os jovens, você não veste só para você. Não siga a moda do mundo. Não siga os artistas da TV. Você que se diz ser crente, você que diz servir a Deus, você segue princípios da Bíblia, do que Deus determinou. E essa é uma geração, Gabriel, que não quer se submeter à vontade de Deus. E o pior, cadê os instrutores? Cadê aqueles que deveriam inculcar a teus filhos? Se nós nos calarmos, nós somos omissos. E o Shaul Hashali vai dizer: não vos conformeis com as obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Então nós temos que reprovar sim aquilo que é errado. Agora, como que essa geração está um liberalismo muito grande, e você vê, Gabriel, que vai ao longo das épocas esse liberalismo sendo... Antigamente, se você vê um filme da época antiga, eles não se beijavam. Eu estava vendo um filme antigo, a moça, porque deu um beijo no rosto de um homem, era um sinal de escândalo
e podia até haver morte. Se você vê na época antiga, não havia esse costume. Se você for ver, até mesmo as vestimentas foi diminuindo o tamanho ao longo da época. Eu pergunto, eu sempre falo aqui no meu canal, qual geração está errada? A antiga ou essa? Porque a de hoje diz que está tudo certo. A de hoje não quer ser repreendido. O pai não pode falar para um filho que não deve... cuidado com esses colegas. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem muitos colegas que levam para o caminho certo, mas tem colegas que levam para a morte. Existe sim. Abinadab deu um conselho ridículo a Aminon, quando Aminon estava apaixonado pela minha irmã. Então existem conselhos que não são bons. Então nós temos que saber com quem nós andamos, temos que saber, quem vê reportagem sabe o que está acontecendo com os jovens. Sabe, nós falamos, aconselhamos nossos filhos e às vezes eles entram num laço por falta de nos ouvir. O que você tem a dizer, Gabriel? O que você, como um servo de Deus que está buscando, você pode dizer para esses jovens que não ouvem conselhos de mais velho e que estão pagando o preço por isso? O que nós podemos dizer para os nossos irmãos mais novos, até para os adolescentes, até para aqueles que vão ver essa live? O que você tem a dizer, você que é jovem, você que tem aí um caminho muito ainda a percorrer, mas que você já entende o que é isso? É o que você falou, né? A desobediência é um principal ponto. E o problema hoje é que não tem só falsos líderes, né? Mas estão se multiplicando os falsos discípulos também. Ainda que tenham pessoas que falem a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas no mundo de hoje foram acostumadas a sempre terem um ego massageado, né? Então, quando vem alguém e fala que está errado, eles já ficam extremamente escandalizados. Muito também passa da destruição mesmo da família patriarcal, porque hoje o pai não tem mais autoridade dentro da casa, a própria esposa desmoraliza ele quando ele tenta corrigir um filho, e aí o filho cresce completamente sem rédeas. E aí, para você retomar isso, é muito difícil, principalmente quando você vai ensinar a palavra, porque a palavra é dura. Principalmente para quem está vivendo na lama, quando ele descobre quanto de coisa que ele tem que largar, o quanto de prazer que ele tem que deixar para trás, a maioria realmente não quer dar ouvidos. É muito complicado o que você está falando, sem dúvida nenhuma. Enquanto tem pessoas que tentam falar a verdade, as vozes que estão maquinando para o mal estão se multiplicando cada vez mais rápido, né? Você está aqui todo dia fazendo live e são praticamente sempre as mesmas pessoas que estão aqui. Infelizmente, não é um conteúdo que tem muito alcance, que vai atrair muitas pessoas, justamente porque a gente fala a verdade. E esse mundo é um mundo que está acostumado a viver na mentira, né? Hoje em dia, até a aparência das pessoas são falsas. É difícil você encontrar verdade até quando você vai olhar para uma mulher, por exemplo, cheia de maquiagem. Tá cada vez mais complicado mesmo, porque cada um querendo parecer um famoso, querendo ser melhor que o outro, e é sempre essa competição de quem pode mais, quem está certo, quem está errado, e essa questão mesmo de obediência desapareceu completamente. Quando você fala com um jovem hoje, é muito complicado, né? Porque é justamente essa questão. Você vai tentar ensinar ele além de não ouvir, vai achar que é mais inteligente do que você, porque nessa geração as pessoas estão com acesso cada vez mais rápido à informação, estão sabendo fazer coisas que os mais velhos não faziam, não sabiam fazer, e eles estão se achando cada vez mais donos da própria vida, né? Cada vez mais cedo, e os pais também, infelizmente, já perderam totalmente a instrução sobre os filhos, a autoridade dentro de casa. Hoje em dia, quando você vê alguma autoridade, geralmente é do vô, da avó, que já viveu muito tempo, e na maioria das vezes já teve também muitos filhos, né? E carrega um pouco ainda dessas coisas da geração passada. Mas a tendência daqui para frente é continuar piorando cada vez mais. E para você, Gabriel, uma pergunta que eu vou fazer, você vai saber responder. O que você acha hoje dos jovens para casar, para quem é da Techuvá? É uma tarefa fácil encontrar alguém para andar no mesmo caminho? O que você pensa de hoje, que os jovens muito cedo estão se relacionando
E esse princípio de ensinar o casamento, de casar virgem, de desposar, vamos dizer assim, noivar, isso está ficando muito para trás. E a maioria das pessoas que estão conhecendo um caminho hoje já vem de relacionamentos, já vem de frustrações, e porque lá na base não houve talvez uma instrução, ou talvez houve uma instrução e não foi seguido. Para você que é jovem hoje, eu sei que você é solteiro, o que você diria para se casar hoje? É fácil? É difícil? Como é que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que para quem está na Techuvá é praticamente impossível se casar hoje, sendo bem sincero. Porque muito dificilmente você vai encontrar alguém que esteja no mesmo caminho que você, na mesma fé que você. Principalmente entre os jovens. Hoje em dia é muito mais fácil alguém do caminho acabar se apaixonando, se deixando levar pela paixão, e acabar a mulher levando ele para o buraco, porque é muito difícil hoje você encontrar uma mulher santa, hoje em dia é praticamente impossível. É só, como você falou, é só você ir no mercado, você vai ver como os jovens se vestem hoje em dia, você chega a passar vergonha, porque você não sabe para onde olhar. É como praticamente se você estivesse andando na praia todo dia quando você sai na rua. As roupas estão cada vez mais curtas, as mulheres estão cada vez mais feministas, né? Que é um princípio totalmente antibíblico. Como é que você vai falar para uma mulher dessa que o homem tem que ser cabeça e ela tem que se submeter à vontade do marido? É praticamente impossível você fazer isso no dia de hoje. Então, casar nessa geração é muito difícil mesmo. Só Donai trazendo mesmo, porque caso contrário vai ficar cada vez pior. Até como você citou a questão do aborto, hoje em dia também as mulheres estão ficando cada vez mais abortistas, né? Esse também é um problema muito sério e que é totalmente incompatível com alguém que quer seguir o caminho. Você vai falar, por exemplo, de anticoncepcional, de preservativo, as mulheres já vão achar um absurdo. Elas vão falar, então você quer que eu tenha 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos? Quem é você para mandar em mim? O corpo é meu, minhas regras, né? É bem por aí que elas vão falar. É cada vez mais difícil mesmo de casar. Mas o Gabriel, o que a gente está falando aqui, nós não estamos falando de mulheres perfeitas. É aí que o irmão Creyson não entendeu. Nós não estamos falando de encontrar uma pessoa perfeita, mas alguém que pense igual a gente na Techuvá, não é isso? Eu tenho uma pessoa que pensa igual a mim. Tá? Então a Rosângela pensa igual eu, segue os princípios. Nós vivemos muito bem, graças a Deus, porque nós temos o mesmo pensamento. Sabe? Mas, pô, se discorda é coisas simples. O que Gabriel está falando, Cristo, é que ele na Techuvá, para ele é difícil encontrar alguém que pense como ele. E santidade nesse sentido é alguém separado. Então, é essa questão aqui. Você vai casar com alguém que é do mundo para tentar converter ela? É aí que muitos erram. Isso acontece muito, Gabriel, dentro das igrejas ou dentro de algum segmento, que às vezes a pessoa se apaixona e aí vem o casamento julgo desigual, que a pessoa se apaixona, mas a pessoa está no mundo. Como você está dizendo aí, no sentido de santidade, não é perfeição. É alguém que se separou e anda naquele caminho. Então, do jeito que o Gabriel falou ali, para ele é complicado. Por quê? Ele segue uma linha e se ele casar, ele vai querer seguir essa linha que ele está falando. E para ele seguir essa linha, para ele casar, ele tem que conhecer alguém que também vai seguir essa linha. Então é aí nesse sentido, ele não está falando de perfeição, que tem que encontrar uma mulher que nunca errou ou que nunca vai errar, para não confundir o nosso amigo. E o que eu concordo com o Gabriel, que ele seguindo os princípios que ele já conhece, ele antes de se relacionar com alguém, ele vai ter que conversar muito bem, para que a pessoa entenda os princípios dele e o que ele quer. E o que vai ter que ter é informação, não é dar lugar à carne, igual muitos não, já entram namorando, se beijando, se pegando. Isso não é uma atitude. O homem de Deus conversa, quem é solteiro vai se relacionar, conversa, conhece a pessoa, hoje vai ter que trocar essa ideia, para que saiba e para que ele diga os seus princípios e que foi o que ele falou, que seja alguém realmente do eterno, porque não é vantajoso para o Gabriel ou para pessoas como o Gabriel se relacionar com alguém que pensa totalmente diferente. Sabe, o Gabriel vai querer seguir uma linha, então ele tem que encontrar alguém compatível à linha dele. Então, e se ele casar com alguém que seja de fora,
não vai dar certo, porque julgo desigual não dá certo. Eu conheço pessoas que tentaram converter outras e não conseguiram. E casamento vai de mal a pior. Então, quando os dois estão no mundo e se convertem, vão se convertendo, é uma coisa. Agora, quando o indivíduo está no caminho, ele não pode querer casar com alguém com julgo desigual. Essa palavra de Deus vai realmente contra. Então, o Gabriel falou, eu concordo, realmente é uma geração que, se para casar, eu aconselho, pense 10 vezes. Casamento não é uma historinha apenas de amor, não. Não é só sentimento, não. Não é só explosão dos hormônios, não. Controle-se e pense que o casamento é uma união que vai gerar descendência, que vai ter dificuldades, vai ter as alegrias que existem, mas também pode ver as dificuldades que vão existir, porque todo casal tem. Mas foi o que o Gabriel falou. Se ele for se relacionar, hoje para ele é muito complicado. E eu concordo com ele, sem sombra de dúvida, tá? Homens, da mesma forma. No caso aqui, o Gabriel, que está falando, ele é homem, ele está falando no sentido, mas também o contrário é a mesma coisa. Existem homens realmente sem compromisso, homens que não querem nada com o eterno, que não estão nem aí para a vida espiritual, que não tem a liderança, porque para você exigir, vamos dizer, os seus direitos, você também tem que cumprir os direitos dos outros. Então, um homem, para ser cabeça, ele tem que ser cabeça. Ele não pode ser cauda querendo ser cabeça. Ele de fato tem que ser. Ele tem que realmente ser líder. Ele tem que realmente ser aquele que vai ser o gestor, mas realmente em verdade. Então, muitos querem ser, entre aspas, cabeça, mas não é coisa nenhuma. Sabe? É muito complicado. Muitas das vezes a mulher está tomando atitudes que é do homem, porque o homem não quer tomar. Porque o homem também não quer pagar o preço. Então tem que haver essa afinidade entre os dois. E foi o que o jovem Gabriel disse. Realmente é bem complicado nos dias de hoje. Mas, Gabriel, o que a gente pode dizer, né, de uma geração, por exemplo, a Argentina comemorando o aborto, né, meu corpo, minhas regras. Aí eu pergunto para você, é isso que Deus ensina? O teu corpo é teu ou você ama Deus também com o teu corpo? O que falar, ô Gabriel, para uma geração que não quer ouvir? E o que a gente pode esperar de uma geração que não aceita correção, não aceita ser disciplinado? Provérbios diz que o filho bastardo não aceita a repreensão. Então o que a gente tem que entender é que a repreensão é o amor de Deus. Mas você, ô Gabriel, que está nesse caminho, o que você tem a dizer sobre essa tecnologia hoje também, que tem causado também grande divisão? A gente tem um ponto a tocar. Também há muitas coisas que acontecem via internet. Os jovens hoje, eles não têm mais comunhão com os pais. Ontem eu estava no ônibus com a Rosângela e lá tinha uma mulher num canto no banco, e nós estávamos no ônibus já. E uma com o celular e a outra com o celular. E a Rosângela falou assim comigo: antigamente a gente conversava no banco, uma pessoa com a outra, conversava sobre a vida, sobre as coisas. Hoje ela está uma com o celular e a outra com o outro. O que você acha que, no seu íntimo, o que a gente pode esperar dessa geração futura? Que realmente a tecnologia está tomando conta e está de forma muito grande, ocupando espaços que ela não deveria ocupar. Só para ilustrar isso que você falou, eu acho que para a gente que é jovem, tanto a história de Sansão quanto de Salomão tem muito para ensinar para a gente, né? Porque no momento que eles começaram a se envolver com mulheres estrangeiras, descambaram totalmente, né? Inclusive, é até difícil para a gente dizer que Salomão foi salvo. Salomão começou muito bem e por causa da paixão, por causa da carne, acabou trocando, na verdade, o eterno por prazeres carnais, né? Acho que são histórias que a gente, principalmente a gente que é jovem, que não casou ainda, tem que meditar profundamente para saber escolher uma mulher adequada e sempre, claro, tudo debaixo da orientação do Eterno, né? Como você fala, quando a gente vai tomar uma decisão, principalmente quando ela é muito importante, o que não pode faltar é a oração, né? Quanto à questão da tecnologia, realmente o que você falou, né? A tecnologia que devia
na verdade, está aproximando pessoas de longe, está afastando as que estão perto, né? E a tecnologia não só está sendo, mas vai ser o principal instrumento de Satanás daqui para frente. Você pode ver, hoje em dia, por conta da pandemia, tudo está acontecendo, tudo está ficando online, as pessoas estão dependendo cada vez mais de internet e tudo mais, e já está se desenhando, né, o reino do Antimachia, e vai ser esse o principal problema, né, quanto à tecnologia. Creio que os jovens estão cada vez mais conectados à rede e desconectados do céu, né, espiritualmente falando. Hoje em dia, se você encontrar um jovem que ore já é muito difícil. Você vê quanto tempo as pessoas passam no Facebook, numa rede social, e para ler a palavra as pessoas não têm 5 minutos. Elas têm sempre tempo para comentar foto, para compartilhar foto, elas têm sempre tempo para assistir um Netflix, têm sempre tempo para arrumar novas amizades pela internet, mas aquilo que realmente importa, eles não foram ensinados a dar valor, e o tempo deles, na verdade, cada vez mais está sendo gasto, né? Ao invés de ser aproveitado, de ser investido realmente naquilo que tem valor, está sendo gasto cada vez mais com coisas inúteis, com coisas fúteis, e que, na verdade, só afastam as pessoas do eterno e acabam cada vez mais levando para o caminho do abismo. E, Gabriel, é uma coisa que eu também acho que tem atrapalhado muito essa geração. Muitas das vezes a mãe, por exemplo, nesses divórcios que acontece, a mãe fica com os filhos e às vezes tem que trabalhar também. E aí você observa, né, que a estrutura familiar está sendo corroída pelas dificuldades, né, de criar os filhos e desse casamento durar. Aí o que acontece? Muitos filhos às vezes ficam com as mães têm que trabalhar, os filhos às vezes não têm aquele pai para ser o exemplo, né, porque está longe, e às vezes a mãe também não pode estar perto. Essa estrutura familiar, eu vejo que ela foi gradativamente foi corrompida pelas circunstâncias, né, dos eventos que aconteceram durante a história. A gente pode citar as revoluções que houveram, até as ideologias que surgiram, e hoje você observa que realmente está muito rachada a família. Hoje tem pessoas que estão num quarto casamento, e nesse quarto casamento é uma crítica, na verdade eu estou falando isso aqui com muito respeito às famílias, mas às vezes um filho de cada pai, e o pai não cria nenhum porque está trabalhando, mas paga a pensão, e a pensão é só realmente o dever, na minha opinião. Não passa mais do que obrigação alguém pagar pensão aos filhos, mas você observa que não tem aquele patriarca que ensinava. A Torá diz assim: inculcarás a teus filhos. Então, o homem ensinava uma profissão para o filho, e a mãe ensinava a filha os deveres de casa, as suas obrigações. Então, havia muita maior harmonia nos tempos antigos do que hoje. Então, a gente observa que até chuvar hoje, eu tenho tratado de assuntos de ajudar pessoas, de conflitos familiares. E realmente, o que aconteceu? Isso tudo está acontecendo ao longo das épocas porque essa estrutura familiar foi corrompida. E você observa que a família tinha uma estrutura muito mais organizada e muito mais firme, não é? E por isso o homem tendo mais autoridade, sendo cabeça, e conseguindo manter a família, ele tinha mais o domínio, né? E esse domínio dava a ele a tutela de guardião, de fato, de tutor, de ensinador. E hoje tudo está sendo montado justamente para o pai só ser um participante da família, se muitas das vezes o é.
Muitas das vezes nem é participante da educação do filho, porque a mãe vai ter posse da criança, o pai não pode educar porque está longe. E essas separações, muitas das vezes, que poderiam ser evitadas, porque existem separações que têm que acontecer, isso eu não vou negar. Existem separações que têm que acontecer mesmo. Infelizmente, por causa da dureza do coração. Agora, existem situações que dá para se resolver tendo ali aconselhamento, instrução, aceitar Deus te guiar. Esse é o problema, não está aceitando Deus guiar as pessoas e está esse conflito que está. E muito mais jovem, eu fui criado sem meu pai biológico, não sabia que era meu pai até os meus 14 anos. Mas depois dos 14 anos, eu descobri que era meu pai, mas a criação do meu padrasto não foi ruim. Eu não gostava até então, mas depois de adulto, eu parei para compreender que não estava errado. Ele me ensinou, 8 horas era o horário de eu levantar, até menos. Tinha dia que ele me chamava às 6h30 da manhã, eu com 13 anos. Você acha errado? Para mim, que vivia aquela época, eu posso até achar que podia até um pouco mais tarde, mas eu não acho que foi escravidão, não é trabalho de escravo. Eu ia para ajudar ele na obra até 11 horas, depois ia estudar. Nunca deixei de estudar por causa de trabalho. Mas eu ia. Mas ele sempre ensinava, quando ele ia para um lugar longe, ele sempre dizia que eu tinha que capinar, fazer alguma coisa durante o dia. Eu tinha que capinar, eu tinha que limpar alguma coisa. Eu morava na roça. E porque ele recebeu esse princípio. O pai dele também teve 13 filhos e teve também os filhos sempre rígidos ali. Muitos podem achar que era uma vida muito rígida, mas era uma vida de pai disciplinando o filho para ele não ser bandido, ensinando o filho para ele não roubar as coisas dos outros, ensinando a pessoa a ter um trabalho, uma profissão desde criança. Então eu vejo que aquela geração passada, da minha para trás, ela foi mais educada, é minha opinião, é direito meu de entender isso. Eu vejo que ela foi mais disciplinada, ainda que nós, quando jovens, não gostamos dessas disciplinas. Eu, como fui jovem, ninguém gosta de ouvir não, ninguém gosta de ouvir não pode, ninguém, o ser humano não gosta de ouvir isso, mas é aqui que existe o princípio. Imagine, cabeça vazia é a oficina do diabo, já dizia o ditado. Eu vou dizer para você, muitas das regras que foram impostas para a nossa geração nos livrou de situações que poderíamos entrar. Então, se eu tivesse, em vez de estar lá fazendo as coisas que o meu padrasto dizia, eu tivesse com os colegas, talvez eles poderiam me iludir, entrar num caminho, ou me estimular, ou até mesmo me envolver em coisas erradas. Então, no meu ponto de ver, a vida hoje existe um liberalismo de forma demasiada, e que está gerando aos jovens uma liberdade excessiva, que eles não podem trabalhar porque não pode, mas ficam aí tendo cabeça vazia e procurando coisas para fazer. E é aqui que entra a questão. Não estamos vendo isso. E qual é o papel da igreja? Qual é o papel nosso, Gabriel, de falar? Eu digo para você, você vai ser chamado de velhaco, de velho, de ultrapassado, mas eu digo para você, o que eu estou falando, você que é mais novo do que eu, pode dizer, é uma incoerência ou eu estou falando uma verdade? Você está falando uma verdade, concordo totalmente com o que você está falando. É bem isso que você falou, né? Acho que o principal ponto é quando começou a cair o patriarcado. Hoje a gente vive uma sociedade que é tão influenciada por ideologia que a palavra patriarcado praticamente se tornou um crime falar. É sempre a luta contra o patriarcado, é sempre contra o patriarcado, é sempre contra o pai, é sempre contra a autoridade do pai. E, na verdade, essa autoridade ela continua existindo, só que ela passou do pai para o Estado, né? Esse que é o grande problema. As pessoas hoje, elas têm, como é que eu posso falar? Elas têm, ao invés de estarem sendo educadas, como era no tempo bíblico, em que o pai ensinava uma profissão para o filho, eles estão aprendendo coisas cada vez mais para afastar a família. Isso é muito complicado. Quando a família acaba caindo
praticamente não existe mais resistência para se fazer mais nada. E a doutrina que você passa aqui, com certeza, é bastante dura de ouvir, principalmente para os jovens, mas é verdade, né? As pessoas têm que entender que amar não é só você passar a mão ou dar um abraço. Quando você exorta alguém para o bom caminho, isso também é amor, porque, né, ninguém aqui vai durar para sempre. Então, a educação que você deixa, os conselhos que você deixa, o ensinamento que você deixa, é que, na verdade, vai render frutos lá na frente para a pessoa, né? Você mesmo falou que mais jovem não gostava de acordar cedo, mas com certeza hoje, para você, fazia total sentido aquilo que seu padrasto passou para você e veio a te ajudar. Hoje, principalmente porque você foi pai jovem, você deve ter se lembrado muito dos ensinamentos dele e deve ter te ajudado muito. Esse que é o grande problema. As pessoas não só não querem ouvir, mas elas preferem ouvir aqueles que vão massagear o ego ainda, que levem ela para os maus caminhos. Na verdade, alguns conselhos que a gente ouviu no passado, eu sempre ouvi isso. Eu já ouvi uma frase que dizia assim, se eu tivesse ouvido meu pai, eu já ouvi muito isso. Se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse seguido o conselho dos meus pais, já ouvi muito isso. Porque o jovem não tem experiência. Por isso que Paulo diz para as mulheres mais velhas, as presbíteras, a palavra presbítera é idosa, ensine as mulheres mais novas a serem boas donas de casas, mulheres tementes, obedientes, sabe? Ensine os mais novos. Mas por quê? Porque os mais velhos já obteram experiência. Essa é a geração que não quer ouvir os mais velhos, que não conversa com o idoso para... Sabe, às vezes eu converso com meu sogro, bem mais velho do que eu, meu sogro tem quase 80 anos, e às vezes eu fico conversando com ele, falo algumas coisas, às vezes eu converso com a minha avó, quando eu tô com ela, converso sempre com pessoas mais velhas, eu sempre pergunto, como que era a vida antigamente? Era ruim? Uns tempos atrás eu perguntei ao meu sogro, meu sogro da época que ainda havia o regime, né? E eu perguntei como é que era a vida, como é que eram as coisas. E ele conversando uma boa, trocava uma ideia tranquilo. Idosos bem mais velhos conversando, tentando conhecer um pouco sobre o passado, porque você ouvir alguém contar uma experiência é outra coisa, né, do que alguém de uma história escrita num papel. Então, se ouvir da pessoa, né? Então, hoje em dia os jovens nós acham que sabe tudo. Eu sei o que eu estou fazendo, não sabe nada. Não sabe nada, vai quebrar a cara, vai chorar e depois vai voltar pedindo ajuda. Já vi muito isso, de filhos que não querem seguir o conselho dos pais. E é complicado, não é? Juscelino Água, eu tenho saudades até das pistas da minha mãe. Amém. Nosso amado Vitor que fez o nosso desenho de ontem, hein? Eterno abençoe, Vitor. Gostei do desenho, Vitor. Teve um irmão aí que me perguntou, faz um pra mim. Eu falei, não, foi um ouvinte lá que fez o desenho. Meu irmão falou que ainda tem muito cabelo ainda. Amém. Que a Eterno abençoe, Vitor. Você, tá ok? Aí nós temos o Vitor. 12 anos, né? Eterno abençoe ele e a família dele. Hoje os jovens... Hoje os jovens não têm tempo para ouvir as coisas de Deus. A mente dos jovens de hoje é só jogos de guerra e coisas fúteis. Mas a pergunta é, quem é que está dando celular para os jovens, ô Francisco? Quem é que banca esse negócio? Quem é que banca a internet? Não é o pai? Então o pai que tem que controlar. Como eu falei, eu dei um celular para minha filha, tinha 16 anos, e falei para ela, a regra é essa e essa. Se tu não seguir, eu tomo. Não seguiu, eu tomei. Quando ela fez 18 anos, eu dei o celular a ela. Então, se tem jovens, crianças jogando jogos, a culpa é dos pais. Porque criança não trabalha. Como é que consegue? É prioridade uma criança, Gabriel, ter celular? É prioridade? É prioridade? Com certeza não. Hoje em dia, antigamente se falava que TV era a porta do diabo, hoje em dia o celular é muito mais.
Agora é uma porteira. A internet é uma porteira do diabo. Então aqui está a questão, pais. Vocês estão aqui que são pais e mães. Muitos pais dão celular para os filhos porque os filhos dão trabalho. E realmente criar filho é uma obra. É um trabalho. É como edificar uma casa. Você não levanta uma casa do dia para a noite. Filho dá trabalho? Dá. Quantas vezes eu carregava a Cássia no colo, cansava, aí eu fui comprei um carrinho para levar ela, e para onde ela ia, tinha que ir no ônibus cheio, às vezes andando com ela para baixo para cima, e cuidando, né? Tem a fase da criança tá descobrindo, você tem que ficar olhando para não se machucar, porque não pode cair de uma escada, a Cássia não tem uma cicatriz. Sempre onde ela ia, eu estava junto, dá trabalho, dá. Dá trabalho se educar. Cássia nunca fez feio na casa de ninguém. Nunca. Educação básica. Nunca me fez feio. Não tenho recordação nenhuma de Cássia fazendo pirraça na casa dos outros, mexendo nas coisas de alguém. Não lembro. Sabe por quê? Porque eu sempre estive ali, educando. Filho dá trabalho, por quê? É a obra que Deus nos deu. Nós estamos ali edificando uma vida que vai crescer e precisa ter princípios para que ela possa desenvolver a vida dela. Agora, é muito bonitinho você dar um celular para o teu filho porque você não tem paciência. Aí você dá um celular para ele ficar na internet para o Google ensinar ele. Ok, Google? Aí você dá agora... Tem coisas que eu nem sei, a juventude de hoje... A juventude de hoje... Ok, Google. Aí você vai, ó. Estou triste, Google. Ó, vou repetir, tava sem áudio. Estou triste, Google. Se eu tivesse braços, eu te daria um abraço. Como não tenho, quem sabe uma piada, uma música ou sessão de meditação não ajuda? Os seus filhos estão sendo criados pelo Google. Brincadeira, né? O Google falando com você. Aí você conversa com o Google. Daqui a pouco, quem me mostrou isso aqui foram jovens. Eu nem sabia que existia isso aqui, que eu sou, né, não uso celular para isso, mas o Google está ensinando teus filhos. O Google, tudo que vê, é só perguntar pro Google. Só perguntar pro Google. Qual é o meu nome, Google? Roche Felipe. Ó, tá vendo? Eu falei assim, tá de brincadeira, né? Você acha que isso aqui vai ficar nisso aqui? Com certeza não, né? Quantos anos você tem, Google? Fui lançada em 2016. Ainda sou bem jovem. Aí que eu te pergunto, Gabriel, o que esperar dessa geração? Que os pais não querem educar, quem vai educar é o... Com certeza a internet. Também tem outro problema que a gente não acabou falando, mas tem muitos lugares que até tem pais que tentam corrigir os filhos, mas eles como é que eu posso falar? Eles vão ligar para o conselho tutelar e os pais perdem a guarda dos filhos. Você vê que de todos os lados a autoridade dos pais foi cada vez mais cerceada. Infelizmente, isso é muito triste. As crianças hoje em dia, principalmente a geração mais jovem, estão completamente largadas, né? O Google, apesar de ser quase uma pomba gira hoje em dia, que fala até com você, né? Mas ainda dá para conseguir muita informação boa pelo Google. O problema é que as pessoas não têm interesse em conseguir essa informação boa. O problema, Gabriel, é que nós estamos deixando essa geração tá acabando. Porque o celular é infinitamente sem limite, vamos dizer, de conhecimento. Tem coisas muito boas, Gabriel, mas tem coisas que não. Olha, uma vez o José Erion, o pastor José Erion, ele disse o seguinte, os filhos dele sempre foram muito educados, então eles começaram a ficar rebeldes. E o pastor disse assim, eu não sei porque que meus filhos estão rebeldes, então ele foi estudar a causa. E aí ele percebeu que tinha comprado uma coleção de fitas de desenho da Disney. Isso, o vídeo dele tá no YouTube. Pastor José Erion. E ele contou que ele foi ver as fitas. Então tem desenhos que seu filho não pode ver.
Isso contamina a mente do seu filho. Tem gente que não, nada a ver. Tem um demônio aí chamado nada a ver. É nada a ver. E aí quem está educando seu filho está entrando tudo aqui, ó, na mente. Tá tudo entrando aqui. As crianças estão descobrindo coisas muito rápido que não deveriam, que não está na hora, por causa das programações. Eu lembro-me de uma repórter de um canal de televisão, não vou citar nome, ela disse que não deixava as filhas verem programa de televisão, nem aonde ela trabalha. Para você ver a preocupação que ela tem na educação dos filhos. Então, criar filho realmente dá trabalho, mas esse é o trabalho que Deus nos deu. Agora, esperar o que de uma geração que jovens com 18 anos na cara estão jogando Counter-Strike, estão jogando jogos de guerra. O que esperar de uma geração de 18 anos que era para estar cursando uma faculdade, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa para a vida, tá nesses jogos, e o pai muitas das vezes acha bonitinho. É igual crianças, ô Gabriel, que eu já vi, crianças que falam palavras erradas, ou palavras até, eu já vi crianças falarem palavras torpes, e os pais rirem. Mas por que a criança? A criança imita o que ouve, o que está ouvindo, o que está vendo. Então, criança vai pegar o quê? Ela vai pegar um comportamento daquilo que ela está presenciando. Então, é muito complicado se nós não nos preocuparmos com isso. Não é, Gabriel? Bom, Gabriel, gostei dessa live. O que você pode acrescentar aí nessa parte final aí para os nossos irmãos? O que você orienta os mais jovens? Você que está na Techuvá, das dificuldades. O que você pode dizer dessa nossa conversa rápida, mas foi bem legal? O meu principal conselho é que eles estudem cada vez mais a palavra, né? Principalmente não se deixem desanimar, porque quem mora com os pais, no meu caso eu moro com a minha mãe, às vezes é complicado. Principalmente quando você fala que não vai mais comemorar uma festa de Natal, você não vai mais comemorar uma festa de Ano Novo. Acho que esse é um dos principais pontos que pega para quem é mais jovem, porque é o momento que vem a espada, literalmente, como Yeshua falou, né? Mas tem que se manter firme, tem que se manter orando, principalmente, sempre procurando aprender, ainda mais quem é mais jovem, costuma ter mais tempo livre. Aproveita esse tempo para ler mais, buscar mais conhecimento, principalmente quando está disponível, porque daqui a pouco não vai ter mais. Esses dias, ontem mesmo, acho que eu vi, deletaram aí o canal do Romo, que já tinha mais de 500 mil inscritos, e acredito que vai ser daqui para frente. Daqui a pouco, quando você vê, hoje você está aqui fazendo live, se bobear, amanhã seu canal não está aqui mais. Então as pessoas têm que aproveitar a oportunidade, principalmente os jovens que têm mais tempo livre, de estudar a palavra, de aprender, e assim tentar correr atrás desse prejuízo, porque infelizmente a maioria dos jovens de hoje já não vão nascer numa família que tem o conhecimento da palavra, que seguem os mandamentos, que tem amor a Torá. Então tem que partir da pessoa mesmo, buscar, de ir atrás, e tem gente aí para ajudar, como você e outras pessoas também. Então tem que aproveitar essa oportunidade e remir o tempo, porque infelizmente é complicado. A geração mais nova cada vez mais cresce sem instrução e longe da presença do Eterno. Queridos, é realmente complicado, né? Os jovens de hoje, eu fico feliz de ter um público de pessoas diferentes. Tem jovens, tem idosos e tem meia-idade, né? Quero mandar um abraço especial para eles, para todos vocês, né? Desde o mais novo ao mais ancião. Que o Eterno ilumine a vida de vocês nesses dias. O que o Gabriel falou é verdade. Eu sempre digo, baixe os vídeos. Eles não têm direito autoral, os meus, eu acredito o Gabriel também. São vídeos que o Eterno tem nos dado a oportunidade de falar. Podem compartilhar. Podem baixar para vocês, colocar nos seus canais. Podem fazer esse trabalho individual. Vai chegar um momento que realmente nós vamos ter que usar outras plataformas. Então vocês têm o nosso número, tá? Vocês sempre podem entrar em contato. Se a gente sair daqui, a gente vai entrar em outra,
A internet, por enquanto, é livre no país, né? Nós não temos aí um comunismo ainda, entre aspas, né? Mas dá ainda para a gente fazer um trabalho. Que o Eterno venha ajudar os jovens, assim como o Gabriel, que está esperando no Eterno, faz muito bem, tá? Podem baixar vídeos ou Vitor, fazer edições, que vocês quiserem, compartilha. A gente não a palavra aqui que está sendo pregada não é nossa, é a palavra de Deus, então a palavra de Deus não tem direitos autorais. É realmente para divulgar para nós, tá? É um prazer divulgar a palavra do Eterno. Quero agradecer ao Gabriel, né, que nos ajuda no trabalho da edição, né? E realmente estou com as semanas corridas, eu tenho bastante vídeo para postar. Gabriel tem baixado todas as lives. E os trabalhos lá do Jeff Eben, né, que tem nos ajudado também a compreender a cultura hebraica mais antiga. Agradeço você, Gabriel. Aqueles que têm nos apoiado. Quero mandar um abraço especial para a irmã Ivete. Não sei se ela vai assistir. Ivete, tá? Que até abençoe a vida dela. Os meus irmãos estão espalhados por esse Brasil. Amém, Gabriel? Você faz a oração para a gente terminar, Gabriel? E numa outra oportunidade, né? Algum irmão quiser estar com a gente aqui para a gente bater um papo, a gente está aqui, é muito bom. Você quer da Techuvá, quiser contar seu testemunho, a gente está aqui para divulgar a palavra. Eu não tenho direitos autorais, minha cara está na internet há anos, e para mim, tudo que eu faço aqui na internet é em prol do reino de Deus, amém? E para mim não me escondo, estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, o que Deus mandou fazer, e é importante a gente continuar esse trabalho. Vocês jovens, o nosso conselho é que vocês se apeguem no Senhor, porque na Bíblia tem muitos jovens de destaque. Muitos. Mas eu observo que eles tinham um ensino dentro do lar. Estevão tinha um pai que lhe ensinava a Torá. Timóteo, Paulo diz, você aprendeu as sagradas letras desde a tua infância. Tá lá, Paulo falando de Timóteo. Então, o que falta essa geração é aprender princípios. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. E especialmente chamar a atenção dos pais aqui, que eu não faço curva para falar, vocês são responsáveis pelos seus filhos. Não coloque esse fardo em cima de pastor ou em cima do Estado. Se seu filho não conhece a palavra, o principal culpado é você. É uma crítica, sim, porque se a minha não aprender a palavra, o principal culpado sou eu. Se meu filho não sabe nada que é de Deus e está aprendendo na novela, a novela lá dos Bleianos, é complicado, não é? Então, não posso nem citar o nome por causa do strike aqui, mas você está entendendo a novela do Gênesis. Se o seu filho está aprendendo sobre Adão com a novela do Gênesis, você está bem mal mesmo. Né? Até vou entender que você conheceu o caminho hoje. Conheci a Techuvá hoje, mas então tenta ir lá recuperar os tempos perdidos. Pare um dia, faça um culto familiar que não existe mais hoje, fazer aqueles cultos familiar. Antigamente os filhos brincavam de fazer cultinho em casa, tinha o culto familiar. Hoje o pai tá vendo futebol e o filho tá no celular. Ou, sabe, tá ensinando cultura pagã. Compra camisa pro filho, tem camisa do time de futebol e ao mesmo tempo quer que Deus esteja na vida dele. Ou fica difícil, né? Então que a gente possa nos posicionar, e vocês que têm filhos, você é responsável. Você dá um celular pro teu filho, se você não ensina teu filho, isso tudo vai ter consequência. Porque o mundo lá fora, o diabo, eu vou dizer para vocês, investe muito. Tem um testemunho de um pastor que ele morava na rua. Esse dia eu estava falando com a minha filha sobre isso. Quem foi dar sopa para ele foi uma satanista que estava tentando discipular discípulos. Porque tem discípulos de Yeshua, discípulos do caminho, e tem discípulos das trevas. Então ela estava dando sopa para poder o quê? E levou ele, foi para lá, foi criado por ela, aprendendo princípios dela. Então, se você não investir na tua família e nos teus filhos,
o mundo vai investir, está investindo pesado. O mundo está investindo muito na mídia, está investindo nas redes sociais. Você que não enxergou que mundo é esse? Você está, no diz lá na gíria, engolindo mosca. Você está paradão, meu filho. Acorda para viver. Porque enquanto você tá aí achando que é entretenimento, ai, meu filhinho, tô dando pro meu filho tudo que eu não tive. Você tá estragando a vida do teu filho. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Sei que é uma palavra difícil de aceitar, muito mais hoje em dia, mas é o que a Bíblia nos ensina. Amém, Gabriel? Vamos orar, agradecendo ao Eterno, pode orar e que o Eterno nos abençoe. Amém. Só para completar, você falou da responsabilidade dos pais de ensinarem. Quero falar para os jovens que também é da responsabilidade de vocês ter ouvidos para ouvir. Hoje em dia, a humildade para aprender está ficando cada vez mais escassa. E para aprender tem que ter humildade, tem que saber abrir os ouvidos e principalmente se submeter. Então, além dos pais terem a responsabilidade de ensinar, os jovens hoje em dia também têm que aprender a ter ouvido para ouvir a instrução de quem sabe, de quem está no caminho e quem já viveu mais tempo. Isso também é muito importante. Vamos fazer a oração então para terminar a live. Pai soberano e glorioso Rei, em nome de Yeshua, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, Eterno, falando da tua palavra, compartilhando, Adonai, com os irmãos e irmãs, a tua bendita e santa palavra. Ó meu Pai, por favor, ilumina os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre, Pai, o nosso coração para receber a tua instrução. Tira de nós, Eterno, toda a rebeldia e coloque em nosso coração humildade para aprender, Pai, humildade para obedecer e seguir os teus caminhos. Diminui, Pai, em nós o ego e dá-nos cada vez mais sabedoria e humildade de coração, Eterno. Peço que nessa noite você venha abençoar todos os irmãos e irmãs que estão neste momento na live conosco, que você venha, meu Pai, a dar uma noite abençoada para cada um, que você venha, Eterno, enviar os seus anjos para guardar a casa de cada um. Ó meu Pai, por favor, libera nessa noite uma cura para aqueles que estão enfermos, que estão precisando, meu Pai, que familiares sejam curados. Eu peço a Ti, Adonai, que venha abrir portas para aquelas pessoas que neste momento estão passando por um momento difícil. Eu clamo também, meu Pai, para que você visite os corações de cada familiar, das pessoas que estão neste momento no chat, e converta e alcance, Pai, o coração daquelas pessoas que ainda estão distantes do Teu caminho. Nós sabemos, meu Pai, que é você quem converte as pessoas, é você, Adonai, quem faz todo o trabalho. Eu peço, Adonai, que venha abençoar cada lar nessa noite, cada família, e venha visitar cada coração, principalmente aqueles que ainda não estão, eternos, convertidos à Tua palavra. Eu peço que abençoe cada irmão, cada irmã, que você venha, Pai, da providência, que você venha proteger, Eterno, de todo o mal que está no mundo neste momento, que você guarde, Pai, a cada um de nós, e que nós possamos, Eterno, cada vez mais, a cada dia, principalmente debaixo da instrução do irmão Felipe, crescer em conhecimento e nos teus caminhos. Guia-nos, Pai, pelo caminho da tua palavra, porque a tua palavra, Eterno, é a verdade. Por favor, toma conta de cada um de nós, abençoa-nos, Pai, e guarda-nos nessa noite, e a todos que aqui estão. Em nome de Yeshua HaMashiach, glorificamos a teu nome e te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente ouvindo a tua palavra, todos reunidos, Eterno, como uma igreja de verdade. Muito obrigado, Eterno, bendito seja o teu nome, que venha logo o teu reino, Pai, para nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno venha nos abençoar. Gabriel, diga o nome do seu canal, eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui do canalzinho do nosso irmão. Dá um apoio lá, gente, tá? Pode falar aí, Gabriel, você tem o seu canal? Meu canal chama Salvação e Restauração. Então, Salvação e Restauração, amém? Você que é jovem, dá um apoio lá, você que, não importa a idade, Gabriel tem conteúdo de texto, vá lá também, amém? Que o Eterno venha abençoar você, Gabriel, que você continua nesse caminho, e o Eterno venha te dar força, tá? Para que você, amém, oremos pela irmã do irmão pela mãe do irmão Marcelo que não está bem, tá? Vamos orar por ela, tá bom? Que o Eterno abençoe, tá bom? E o Gabriel vai colocar no comentário da live, e aí eu vou colocar como comentário fixado, tá bom? E que o Eterno te abençoe, Gabriel, e você possa aí continuar divulgando o reino de Deus. Você está no caminho muito certo, tá bom? Está no caminho do Eterno, continue assim, seu pensamento está certíssimo,
Fico feliz de conhecer pessoas da sua idade com essa postura, uma postura de uma pessoa mais madura, mas uma pessoa consciente do que Deus quer. Precisamos de uma juventude mais equipada desse preparo. Tá bom, Gabriel? Tá bom. Obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer aí estar com você. Você sabe que eu gosto muito de você. Tenho muita gratidão por tudo que você já me ensinou e continua ensinando. E foi um prazer aí para mim participar, estar junto com você e aí com os irmãos. Espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho aí, ter contribuído um pouquinho. É isso aí, vamos junto que logo, logo a gente está lá no mundo vindo. Baruch Hashem, eu que fico feliz, meu irmão. Gratidão aí, irmão, todos vocês. Somos uma família do Mashiach, né, meu irmão? Somos o corpo do Mashiach. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. É muito bom ter os irmãos. Todos vocês, tá? Que até não vai abençoar os meus irmãos do chat, os irmãos de fora. Mandar um abraço aqui especial Pedro Tavares, da Holanda, irmão Alex, da Irlanda, os irmãos lá de Roma, da Itália, a irmã Vanessa de Portugal, tem muitos irmãos de fora do país, os irmãos de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, os irmãos do Ceará, Fortaleza, os irmãos desse país, sabe? Muita gente espalhada por esse Brasil, pessoas realmente que estão buscando techuvá, e a gente vai estar fazendo mais outros temas. Hoje foi um vídeo também mais para testar aqui, que eu nunca entrei com esse programa, e estou aqui também aproveitando e lidando com ele aqui, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Mandar um abraço para o Nelson Feliciano. Nelson também é uma pessoa maravilhosa. Todos vocês da Techuvá. Amém? Temos irmãos em todos os estados desse Brasil e fora desse Brasil. E é importante você fazer parte, né? Não tenha vergonha. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, eu sempre falo para os irmãos, fale, divulgue, faça a tua parte. Amém? Mandar um abraço para o Jorge Guerreiro, para a família dele. Muitos irmãos, né? Satu. Amém? Um grande abraço, Satu. Tá me devendo a live, hein, varão? Hã? Tá me devendo, hein? Tá me devendo visita, tá me devendo a live. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos vocês, Gabriel, a todos vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach. Fique na paz, queridos. Shalom, Neculan.